Bom dia, tudo bem com vocês? Desejo a todos vocês um bom sábado, um sábado abençoado e feliz. A vocês que estão aqui no presencial, a você também que está acompanhando a nossa programação pela internet, sejam todos muito bem-vindos à comunidade. Meu nome é Alex, é um prazer estar aqui com vocês para adorarmos nesse sábado. Só uns recadinhos importantes de algumas programações que acontecem na nossa comunidade virtual. Todas as terças-feiras, às 21 horas, a pastora Akeldan, ela faz a live de oração. Acredito que muitos aqui já participem. Tem sido uma bênção todas as terças participar. Então você é o nosso convidado a participar das lives de oração às terças-feiras. Aos domingos, às 19 horas, temos o nosso estudo bíblico. Ele é feito sempre via Zoom e o link do estudo bíblico está lá na nossa bio, no Instagram. Então você pode acessar também. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, você é o nosso convidado especial para poder estar participando do estudo bíblico. Se você gostaria de participar através dos dízimos e das ofertas, apoiar a comunidade, vai aparecer aqui no telão agora. Você pode fazer isso através do nosso Pix. A chave Pix é o e-mail, e o e-mail é pix@umlugarcomunidade.com.br. Nós agradecemos também a sua participação, através dos dízimos e ofertas. Hoje, o pastor Edson vai dar continuidade à nossa série de estudos da Bíblia, e ele vai falar sobre Deus se revelando a Abraão, lá em Gênesis 18. Muitas vezes, nós somos levados, a ver Deus como um ser ali que está lá no seu trono, distante, algo que não é tão pessoal, intocável, muito longe da gente. E ali no capítulo 18, ele se revelou a Abraão de uma forma pessoal. Fizeram uma refeição, na conversa, no diálogo. E é sobre esse Deus que a gente precisa, a cada dia, aprender, entender e nos relacionar dessa forma, de uma maneira pessoal. É o Deus conosco, é o Deus de perto, não de longe. É o Deus que é amigo, é o Deus que se importa, é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que convive em todas as situações do dia a dia, junto comigo e junto com você. Que a gente possa cada dia entender que Ele quer se relacionar com a gente de uma forma pessoal, de uma forma real, nos pequenos detalhes da nossa vida. Que a gente possa colocar isso em prática e entender que Ele está apenas à distância de uma oração da nossa fé,
que a gente consiga se relacionar com Deus de uma forma real, simples, e entender o amor dele por nós, através do nosso dia a dia, das pequenas coisas que a gente faz. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe, Pai. Nós entregamos a Ti a nossa vida, a programação desse sábado, que todos sintam o Seu amor, Sua bondade, a Sua misericórdia, e que através da Sua graça nós possamos ser transformados e nos achegar a Ti a cada dia, Pai. Que nós possamos ter um relacionamento de perto, real, pessoal contigo. Nós queremos que o Senhor seja nosso melhor amigo a cada dia. Abençoe tudo que vai acontecer aqui, que o Senhor fale ao nosso coração através do Espírito Santo mais uma vez. Te pedimos por bondade, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor Jesus voltará nas nuvens dos céus e resgatará com mão forte aqueles que lhe pertencem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos todos louvar o nome do Senhor nessa manhã. Que você possa vir aqui com a certeza de que Deus um dia voltará. E voltará para resgatar a gente da dor, da morte, e nunca mais haverá choro e nenhum tipo de sofrimento, porque estaremos eternamente na presença dele, amém? Vamos lá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Não temos o que temer. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará. Vem Jesus, vem
nessa terra. Enquanto Ele não nos toma de volta para Ele, definitivamente, nós podemos viver o reino de Deus para além dessa realização, disso que um dia irá acontecer plenamente. Nós podemos viver agora aqui o reino de Deus e a sua justiça. Podemos declarar que Ele é o Rei dos Reis sobre a nossa vida, que Ele é nosso Senhor, nosso pastor, que não existe outro além dele. Através da forma como vivemos, como nos relacionamos, como nos aproximamos das pessoas. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória, Rei dos Reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz. Minha voz e a sua voz podem ser para testificar da soberania e da majestade daquele que tudo fez, que prepara o nosso caminho e que nos dirige. Quem prepara o meu caminho, quem dirige os meus pés, é o Senhor. Aquele que ouve tudo, vê quão precioso é seu amor, quão perfeito é seu agir. Ele vai suprir minhas faltas,
as aflições, as dores, as alegrias, as coisas que vivemos nesse mundo, elas muitas vezes são capazes de calar a nossa voz no dia a dia da nossa vida. Mas a gente nunca pode se esquecer que quer vivamos, quer morramos, quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória dele, daquele que tudo fez, daquele que nos dá vida. Porque é ele quem reina sobre nós, ele quem reina sobre a nossa vida. Além do universo, além do pensamento, além do pensamento, Ele reina, ele reina, Ele reina, ele reina. Além do infinito, além da humanidade, ele reina, ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, ele reina. A graça que me alcança, ela restaura. é a graça que restaura. Ele reina, além do universo, além do pensamento. Ele reina, além do infinito, além da humanidade. Ele reina, desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, a graça que me alcança, é a graça que restaura. Ele É ele que reina sobre mim e sobre você. Ele reina, ele reina. A graça que me alcança, é a mesma graça. É a graça que restaura. Por quê? Ele reina, ele reina. É a graça que me alcança. É a graça que restaura. Ele reina, ele reina. É ele que reina. Ele que reina na minha vida e na sua, e é capaz de devolver a mim e a você a paz, o descanso e a tranquilidade que só são resultado da obra do Espírito. Ele quem pode devolver para você essa paz e esse descanso. Eu sou a voz que te guiou pelo deserto, sou o princípio e o fim. Eu sou a força que criou o universo e toda a vida fez surgir. Sou eu quem faz o sol nascer, sustento a terra em minhas mãos. Eu sou o bom pastor e cuido
sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Se você chegou aqui cansado de andar, cansado de correr, eu digo para você, confia, descansa. Te amparo em meus braços, acalmo o teu coração. E ele diz, Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado por essa oportunidade de podermos confiar e descansarmos em Ti. Final de dias agitados, de tempos difíceis, confusos, é bom saber que nós temos um lugar seguro nos Teus braços, no Teu colo, para podermos entregar aquilo que somos, confiando de que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. O Senhor vai dirigir cada detalhe, porque o Senhor se preocupa com cada detalhe. Esteja conosco durante esses momentos. Mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado, prazer receber vocês aqui. E hoje a gente está começando uma nova série, uma série chamada Visões de Deus, uma série em que a gente vai falar sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre como Ele se mostra. E a gente vai tentar entender um pouquinho de como os personagens bíblicos, os autores bíblicos, eles reportaram essas revelações de Deus, né? E antes de começar, tem algumas coisas que são importantes a gente pensar, né? Na nossa mentalidade, digamos, mentalidade ocidental, sei lá, científica, judaico-cristã, como você quiser chamar, a gente tem a tendência de ver a Bíblia como um quebra-cabeças que a gente precisa montar, né? E a gente precisa encaixar as peças certas nos lugares certos. E esse quebra-cabeça que vai ser montado, ele tem, né, obviamente, ele tem uma ilustração, ou ele tem um modelo que você precisa seguir direitinho. Então, tudo que a gente lê e como a gente lê na Bíblia vai fazer parte desse modelo, desse quebra-cabeça que a gente precisa resolver. Então a Bíblia é um puzzle, é um quebra-cabeça que a gente precisa resolver, um problema que a gente precisa resolver. Então a gente precisa entender as coisas e a gente tem uma tendência natural de tentar harmonizar as coisas quando elas parecem ser diferentes ou discrepantes. E eu gosto muito sempre de mencionar a tradição judaica, né? A Mishnah, o Talmud, os Midrashim, né? Ou seja, os comentários, porque a pegada é um pouco diferente, né? E é interessante como, quando você lê esses documentos judaicos antigos, você percebe que as tensões das interpretações, as tensões das visões, elas estão ali. E elas são respeitadas e elas não há uma tentativa de harmonização. Elas ficam evidentes, elas ficam claras. Quando você lê esses documentos, é basicamente assim: rabino fulano de tal pensa X, mas rabino fulano de tal pensa Y. E aí vem o terceiro rabino que discorda do X e do Y e ele pensa Z.
E tudo isso vai aparecer nesses documentos, nessas discussões, nessas tensões, nessas tentativas de explicar as coisas. Mas claramente, para esse grupo de intérpretes, né, seculares de muitos e muitos séculos atrás, não há problema manter essas tensões de visão. E quando a gente fala de estudar Deus, a nossa primeira tentativa é justamente resolver um quebra-cabeça. Não, vamos pensar quem é Deus. Então a gente precisa encaixar no quebra-cabeça várias partezinhas para montar essa figura perfeita. Ainda que seja levemente um mosaico, a gente precisa encaixar quem é Deus nesse quadro, nesse quebra-cabeça que a gente está montando. E a nossa tentativa aqui não é fazer isso. Apesar de todas as revelações de Deus, todas as visões de Deus, todas as maneiras, os momentos em que Deus se revela, terem pontos de contato, eles também têm pontos de diferença. Eu acho que é muito importante para a gente, como intérpretes sadios da Bíblia, manter as nuances. A nossa tentativa, geralmente, a princípio, é pintar tudo com as mesmas cores. Não, é sempre assim, é sempre desse jeito. Mas a leitura da Bíblia, ela exige que a gente mantenha esse pensamento nuanceado. Há elementos que são iguais, repetidos, e há elementos que são diferentes. E como essas coisas se harmonizam, muitas vezes elas não se harmonizam. Elas simplesmente aconteceram. E é muito importante a gente manter isso no plano geral quando a gente fala de estudar a Deus, né? A gente vai tentar fazer uma teologia aqui, uma teologia do texto bíblico, partindo do texto bíblico para entender quem é esse ser. E a gente vai estudar a partir das revelações desse ser para os personagens, tá? Ao longo da Bíblia. Obviamente que a gente escolheu alguns personagens, porque senão a gente vai ficar bastante tempo estudando alguns personagens e alguns momentos desses personagens. Eu sou filho de médico. Meu pai é médico cirurgião cardiovascular. E eu, obviamente, não entendia a complexidade disso. E achava interessante que meu pai acordava muito cedo, botava roupa branca, ia para o hospital e voltava de noite. E, às vezes, no meio da madrugada, ele tinha que sair para operar. Mas o meu pai, para mim, ele era uma figura médica distinta, né? Minha primeira experiência de meu pai ser médico, que eu lembro, é eu ter, na escola, fugido de uma menina que queria me bater. E aí eu torci o pé. E aí eu torci o pé, fui para casa, reclamei muito de dor e tal. E minha mãe, vamos ver o que o seu pai fala e tal. E meu pai chegou muito tarde, eu já estava deitado, meu pé estava inchado. Meu pai chegou, minha mãe falou, ele está com dor e tal. Aí meu pai foi no quarto, olhou, pegou, eu falei, está doendo, pai. Aí ele falou assim, filho, dorme que amanhã melhora. Essa é a minha primeira lembrança do meu pai como médico. Dorme que amanhã melhora. E ele fez isso mais uns 2 dias. Não, dorme que amanhã melhora. E o pé inchou. E no final das contas eu tive que ir no médico ortopedista, né? E aí colocar uma botinha, ficar aí 40 dias. Na minha época não tinha essas botas modernas, era aquele gessão mesmo, gigantesco, que nem tinha como pisar direito. E fiquei 40 dias aí, o tornozelo virou um gesso que vinha lá do pé até o joelho, porque eu fiquei 3 dias ainda andando com o pé inchado. A segunda lembrança que eu tenho do meu pai, muito marcante, é quando eu fiz um trabalho de ciências sobre o cérebro. E eu tinha 14 anos e resolvi fazer um trabalho científico ousado, né? Eu vou estudar o sistema do prazer e do desprazer, né? E vou estudar como funciona o orgasmo. E eu tinha 14 anos, eu não sabia o que era um orgasmo, mas eu fui estudar o que era um orgasmo no cérebro. E aí meu pai ficou muito encantado que eu estava interessado nesses assuntos. E ele foi e me levou no hospital e me apresentou para o cara que tinha um monte de órgãos lá, que ele fazia biópsia, etc. e tal, e tinha um cérebro lá. E eu consegui o cérebro emprestado para levar para a feira de ciências. Tá? Levei o cérebro. Eu fiquei extremamente encantado com aquilo. Falei, cara, meu pai consegue órgãos. Consegue órgãos para eu levar
para as feiras de ciências. Caraca, isso é muito maneiro e tal. E o cérebro, antes da feira de ciências, ficava num pote azul no banheiro, assustava um pouco as pessoas, mas enfim, era muito engraçado. Mas eu me apaixonei muito por cérebro naquela época, e eu falei para o meu pai: pai, se um dia eu for médico, eu vou ser neurocirurgião. Ele falou: você está maluco? O que é isso, neurocirurgião? Você tem que ser cirurgião cardiovascular. Neurocirurgião não é legal. E esse foi um dos grandes embates que eu tive com meu pai. Ele queria muito que eu fosse médico. Eu sou Edson Magalhães Nunes Júnior. E o Júnior carrega sempre esses traumas de ter que ser igual ao pai, né? Então, quem é Júnior sabe do que eu estou falando. E tinha esse negócio de que eu tinha que ser médico. E demorou muito tempo para eu entender um pouco melhor o quadro do que é ter um pai médico, né? E do que eram certas coisas que meu pai fazia, que na época eu não entendia. Na época eu não entendia esse negócio dos horários, como os horários são malucos. E depois de mais velho, quando muito tempo depois, meu irmão caçula ficou doente, e eu fiquei quase um mês com ele dormindo no hospital, e eu chegava no hospital e as pessoas falavam: esse é o filho do Dr. Edson, esse é o filho do Dr. Edson. Eu entendi que tinha um respeito associado ao nome do meu pai também. O que é interessante nessa jornada, obviamente ilustrativa, é que a nossa visão acerca de certas pessoas e de certas circunstâncias, ela vai mudando, ela vai amadurecendo com o tempo, conforme você consegue entender melhor quem a pessoa é, o que ela faz, como ela vive e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente, em determinados momentos da nossa existência, a gente tem apenas um retrato pequeno, um 3x4. Mas conforme o tempo vai passando, a gente consegue ver o retrato maior. Consegue entender coisas maiores acerca das pessoas. E é muito importante, por isso, a gente entender que Deus não se resume a um retrato 3x4. De uma passagem, de um texto, de uma experiência. É preciso que a gente entenda que existe uma teia de experiências, de revelações, de visões acerca dele que vão acontecendo ao longo de toda a Bíblia. E são esses vários fiozinhos desses vários textos que vão se conectando e vão criando uma imagem maior. E a primeira imagem, o primeiro fiozinho dessa teia da revelação que eu queria falar com vocês é um fiozinho que eu gosto muito. E que eu sou até um pouco tendencioso quando eu falo desse fiozinho, que é Gênesis capítulo 18. E o que vai guiar muito a gente nessa série é o verbo raá, que significa ver. O texto de Gênesis 18 diz que Moisés levantou os olhos e ele viu. Abraão, Gênesis 18. Que Abraão levantou os olhos e ele viu. Então, se você tem sua Bíblia, Gênesis capítulo 18, o iniciozinho, vai dizer assim, ó. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, esse final de semana em São Paulo. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então aqui o texto começa falando desse encontro e ele vai falar de um jeito que é um jeito confuso, porque ele começa dizendo assim: olha, Deus apareceu para Abraão e depois diz que Abraão levantou os olhos e viu 3 homens. E essa tensão entre singular, né, e coletivo, esses 3 homens, é uma tensão que vai percorrer o texto todo. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa tensão, eu fiz questão de analisar os versos, os 33 versos desse capítulo. O verso 1 está no singular, Deus apareceu. O verso 2, obviamente, está no plural, são 3 homens que Abraão vê. No verso 3, volta para o singular. No verso 4 e 5, vai para a segunda pessoa do plural. No verso 9, aparece no plural. Do verso 10 a 15, está no singular. Do verso 16, no plural. Verso 17 a 21, singular. O verso 22, talvez o mais confuso de todos, tem plural e tem singular também. E do verso 23 até o 33 vai aparecer no singular. Então, uma hora Abraão está falando com um ser, uma hora Abraão está falando com os 3.
Uma hora é singular, uma hora é plural. E essa tensão vai percorrer o texto todo. E a primeira pergunta que a gente faz é: por que essa tensão vai percorrer o texto todo? Porque é a tensão de Abraão encontrando o divino. Abraão encontra o divino. E o encontro com o divino tem essa tensão. É um ser, mas são 3 homens que estão ali. E aí depois 2 vão embora e um continua conversando com Abraão. Então essa tensão do encontro com o divino vai estar relatada nesse capítulo a partir dessa dinâmica entre singular e plural. E aí o texto continua dizendo que quando Abraão vê aqueles 3 homens, na hora mais quente do dia, ele se encurva, ele sai ao encontro, e ele diz, verso 3, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Hospitalidade, clássico. Mandarei buscar um pouco de água para que vocês lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que se recuperem, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E aí eles responderam, faça como está dizendo, ou seja, a gente aceita. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pregue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Verso 7, depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Eu gosto dessa cena impressionante, porque Deus está andando na hora mais quente do dia. Abraão sai ao encontro de Deus. E Abraão não sabe que é Deus, porque essa é uma informação que o narrador deu para a gente, mas Abraão não tem essa informação. Para ele são 3 andarilhos. Abraão oferece um lugar para eles descansarem, eles aceitam. Abraão oferece água para lavarem os pés, eles aceitam. Abraão oferece que eles se sentem embaixo de uma árvore para descansarem do calor, e eles aceitam. Abraão oferece comida e eles aceitam, e eles comem. E isso daqui bugou a mente de muitos rabinos e teólogos ao longo da história, porque como é que Deus precisa descansar, comer, etc. Aí o pessoal vai dizer que eles fingiram que comeram. Vários falam, não, isso daqui foi apenas, eles fingiram que estavam comendo porque Deus não precisa comer. E aí a gente tem essa tendência de não querer humanizar Deus. Mas esse relato, a gente tem uma humanização tremenda de Deus. Ele está andando na hora mais quente do dia. E na hora mais quente do dia, quando você está andando, o que você quer? Sombra, água fresca. E ainda comer um pouquinho. Mas não é um pouquinho, é coalhada com novilho. É um churrasco com coalhada. Tá ligado? Kafta, michui, aqueles espetinhos de carne árabes, suculentos e tal, com aquela coalhadinha que vem do lado, né? Porque a carne cozinhada no Oriente, ela não é só o sal do churrasco gaúcho, né? É aquele temperinho que vai de ervas ali, né? Então tem um gostinho diferente. E aí, com esse temperinho diferente, aquela coalhadinha para você molhar ali a carne e tal. Os veganos não estão curtindo essa descrição. Mas é uma descrição interessante. Me encheu a boca de água. E Deus senta, toma a aguinha, come o pãozinho, pega o novilho, molha o pão na coalhada, molha a carninha na coalhada e começa a bater papo. Eu acho isso daqui maravilhoso. Isso daqui é espetacular. Deus está andando, Deus para, Deus senta e Deus come com Abraão. Mas Abraão está tão ansioso, né, para que as coisas saiam bem, que Abraão ele nem senta com eles. Abraão fica em pé enquanto eles estão comendo, olhando. Abraão, ele fica... Tá tudo bem? Precisa de mais alguma coisa? Quer uma aguinha? Quer um sal? Quer que eu pegue uma pimentinha, um azeitinho e tal, para que tudo corra bem naquele processo. E Deus está sentado, tranquilo, comendo. E aí Deus puxa o assunto. E o primeiro assunto que Deus puxa é a promessa. E é nesse momento que Abraão começa a entender com quem que ele está falando. Abraão começa a entender que é Deus, porque ele fala assim, onde é que está Sara? Onde é que está tua mulher? Você sabe que ela vai dar à luz daqui a 1 ano. Abraão, opa, esse papo eu já ouvi.
Esse papo aconteceu faz pouco tempo, Deus apareceu para mim. Gênesis capítulo 17. Deus prometeu, inclusive mudou o meu nome, mudou o nome de Sara e prometeu que a gente ia ter um filho. Então, fala para ela que ela vai ter o filho e tal, e aí Sara ri. Abraão tinha rido no capítulo 17, a gente já falou disso aqui em outro momento. E agora é Sara que ri, e Deus fala, por acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não tem. E nesse momento é que Abraão entende com quem que ele está falando. Que ele está falando com Deus que apareceu para ele em Gênesis 12, em Gênesis 13, em Gênesis 15, em Gênesis 16, 17, em todos os momentos. Esse cara que apareceu para ele como um fogo, esse cara que apareceu para ele como uma voz, que mandou ele sair de um lugar e ir para o outro, esse cara está agora sentado na porta da tenda dele, embaixo dos carvalhos, comendo churrasco, com coalhada e pãozinho. De boa. Tranquilo. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. E aí o assunto continua. Eles levantam para ir embora. Abraão, prometeu de novo, legal. Fez a promessa de novo. Agora fez a promessa olhando nos olhos. Não é mais uma voz que eu escutei. Agora Deus é o cara que está com a mão suja de coalhada. Já comeu coalhada? Suja a mão. Deus está com a mão suja de coalhada, limpando a boca. Pois é, Abraão, filhão, hein? Ano que vem aí e tal, vai dar tudo certo. Isaac, não esquece o nome dele, Isaac, porque você riu, tua mulher riu. O nome dele vai ser Isaac e tal. Mas agora a gente tem um assunto para resolver, com licença. Levanta ali e tal. Indo embora, Abraão, você vai abençoar muitas nações. Mas é o seguinte, agora eu tenho um assunto para resolver em Sodoma. Sodoma e Gomorra, olha, o clamor das pessoas lá subiu até mim. A situação lá está horrível, está complexa lá. Ele usa uma palavra, né? Ele fala tseaká, para descrever a corrupção de Sodoma. E essa palavra tseaká é uma palavra que se refere ao sofrimento dos pobres. É um termo técnico para se referir ao sofrimento dos pobres. E é muito interessante, eu anotei isso daqui para não esquecer nenhuma palavra. Naum Sarna, um teólogo judeu, ele vai dizer o seguinte: o pecado de Sodoma é a corrupção e a arrogância, além da completa ignorância dos direitos bíblicos, humanos básicos, e insensibilidade ao sofrimento alheio. Galera que não se preocupa com quem não tem nada. A situação lá está sinistra e eu vou ter que ir lá e vou ter que resolver, e a minha intenção em resolver é matar todo mundo. Vou mandar fogo do céu, vai consumir todo mundo. E é isso. Abraão fica quieto, os dois seres se retiram, fica só Abraão e Deus. Eu acho impressionante, né? Abraão e Deus. E Abraão começa assim, vem cá, você acha prudente esse negócio de destruir todo mundo lá? Imaginou que o pessoal vai falar de você? Veio Deus, matou todo mundo, mandou fogo do céu e tal, o negócio não vai ficar legal. Então, pelo amor do teu nome, vamos fazer um outro esquema aqui, vamos fazer o seguinte, se tiver 50 justos lá, você mantém todo mundo? Poxa, Abraão, você tem um ponto interessante aí. Não, beleza, mantenho. E se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, se tiver 10? Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir nada. E eu gosto aqui porque o chamado de Abraão, o início do chamado de Abraão diz que Abraão seria uma bênção para as nações. E Abraão começa a ser uma bênção para as nações, implorando por elas. E Abraão não pede para que os 50, os 40, os 20, os 30, 20, 10 sejam poupados. Ele pede que a cidade inteira seja poupada por causa daquelas pessoas justas. Ou seja, ele não está pedindo só pelo justo, ele está pedindo por todo mundo. Abraão está implorando por graça. Senhor, seja gracioso. Execute a tua justiça, mas execute a tua justiça com graça. Abraão está preocupado com as pessoas. Abraão está sendo uma bênção para aquelas pessoas, porque ele está preocupado com elas genuinamente. Mas o que eu mais gosto é o final da história. Deus não fala se tem 10 ou não tem 10. Ele não revela isso para Abraão. Ele só diz: Abraão, pelo amor dos 10, não a destruirei.
E aí o verso 33 do capítulo 18 diz: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Eu acho espetacular porque Deus deixa Abraão terminar de falar o que Abraão queria falar. E eles estão conversando ali, e quando termina, Deus vai embora e Abraão vai embora, como se eles estivessem se despedindo. É uma história que tem começo, meio e fim. Tem um diálogo, e esse diálogo chegou ao fim. E esse diálogo chegou ao fim com Abraão pedindo misericórdia e Deus dizendo: eu vou ter misericórdia. Se tiverem as 10 pessoas que você falou, eu terei misericórdia. O que é bonito da história é que Deus não revela tudo o que ele vai fazer para Abraão. Mas Abraão confia que Deus vai fazer o que é melhor. Abraão confia que Deus vai cumprir a promessa dele. Se tiverem 10, Deus não vai destruir. Mas agora não é a promessa de um cara ou de um ser que Abraão ouviu num sonho, talvez, que ele possa, puxa, será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? Porque é uma dúvida que a gente tem o tempo todo. Será que foi Deus mesmo que fala? Ou falou? Será que foi Deus mesmo que se revelou para mim? Será que o sonho que eu tive foi uma mensagem de Deus? Será que eu escolhi fazer tal coisa por causa de uma oração? Foi Deus que me respondeu ou não foi Deus que me respondeu? Agora Abraão não tem mais essa dúvida, porque Deus apareceu. Deus comeu com ele. Deus sentou com ele. Agora Abraão sabe não só ouvir a voz de Deus, ele sabe ver quem é Deus. E talvez isso ajude a gente a entender um pouquinho Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão matar o seu próprio filho. Porque não é mais um Deus que está longe. É um Deus que estava andando no calor, suando. É um Deus que sentou para comer pãozinho com coalhada, com um churrasquinho. É um Deus que sujou a mão, que sujou a boca, a barba. Agora não é mais um ser completamente impessoal e distante, agora é um ser completamente pessoal. A relação agora não é uma relação completamente transcendente. Agora é uma relação ao contrário, completamente imanente. E Deus não faz o que Abraão espera, porque Deus destrói Sodoma e Gomorra. Mas Abraão e Deus continuam um relacionamento íntimo. Porque Abraão confia naquele cara que comeu churrasco com ele. Naquele cara que bateu papo sentado na mesa. Que apesar de ser o Deus que pode tudo, infinitamente tudo, é o Deus que estava disposto a sentar suado e comer, sujando a mão, a boca, a barba, enquanto batia papo com Abraão sobre a vida. Essa é uma imagem de Deus que eu acho fenomenal. E talvez seja a maior inveja que eu tenho de personagens da Bíblia, seja essa história. Porque é uma história fenomenal. Eu achei que eram viajantes, mas era Deus. Eu achei que eram os andarilhos, mas era Deus. Eu ofereci um churrasco e Deus comeu um churrasco comigo. E não só falou de mim e da minha vida, falou também de uma galera. E eu tive a oportunidade de mostrar que eu estou aprendendo a graça com ele. Eu imagino que esse era o pensamento de Abraão. Eu imagino depois Abraão chegando na tenda, sabe? Que doideira, mano. Deus comeu com a gente e falou de umas paradas da cidade. Ele me ouviu. E em vez de pedir para morrer todo mundo, eu pedi graça. E ele me escutou. E no final ele vai destruir, ele destruiu todo mundo, né? Mas ele me escutou. Porque Deus não está tão distante que não possa me ouvir. Deus não está tão distante que não possa estar comigo comendo o churrasquinho que eu fiz para ele. E essa é uma visão de Deus extremamente linda. E a visão que nós todos um dia vamos poder ter.
da justiça e do poder dele sendo efetuados na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. E diz o texto de Apocalipse que nos novos céus e nova terra vai ter um banquete, então a gente vai poder sentar e comer com Deus também. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por essa revelação, por essa visão, por esse encontro que o Senhor teve com Abraão. Muito obrigado porque é um encontro que nos aponta um Deus extremamente próximo, um Deus completamente imanente, que anda no calor, sua, senta, come e conversa com a gente. Que a gente siga na esperança de um dia ver a tua manifestação poderosa de justiça e poder, e que sejamos como Abraão ao te vermos, rogando por graça. É o que te imploramos em nome de Cristo. Amém. Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. Justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, há poder para exercer, com espinhos pra ferir. Despido de prazer, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim e viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser.
você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom sábado para vocês e até semana que vem.